esta aula aqui, falando de teste de software, e que eu acho que é muito importante agora, né, na disciplina, antes de partirmos para tópicos mais avançados. Então, vamos revisar o que é teste de software. Esses slides aqui eu estou usando do livro Engenharia de Software Moderna, tá? Capítulo 8. Vocês conseguem acessar muita coisa, ler muita coisa do livro, nesse link aqui, tá? Livro bacana, vale a pena. Bom, o que seria então, né? Teste de software. Nos testes, verificamos o quê? O objetivo é você checar, né? Se o programa está te devolvendo o resultado que você espera, né? Quando você executar alguns casos de teste. Bom, os testes podem ser manuais ou automatizados. Manuais vocês aplicam desde que vocês começaram, né, a desenvolver no curso, e só que tem um problema, né, dos testes manuais. Toda vez que você aplica uma modificação no seu código, você tem que ir lá testar manualmente todas as possibilidades que você, né, estava testando anteriormente. Isso, né, no mundo real é muito custoso, caro, demanda tempo, exaustivo, né, bem cansativo. E já os testes automatizados, que é o foco dessa aula de hoje, eles buscam o quê? Você aplica uma mudança no seu código e ele executa todo aquele planejamento de testes, seus casos de testes, de maneira automática, sem você ter que executar um por um. Bom, antes de mais nada, vamos falar de alguns conceitos muito importantes, que chamamos de defeitos, bugs, falhas, né? Depende muito do momento, né? Por exemplo, imagine esse código que vocês estão vendo aí, esse é o do código, que está assim: se uma determinada condição for verdadeira, você vai calcular a área onde você vai multiplicar π vezes raio vezes raio. Pode ver aqui que está o quê? Raio 3 vezes, né? Estou multiplicando ele. Bom, então esse código aqui, para calcular a área, né? Ele tem um defeito, ou senão o quê? Um bug, tá? Por quê? Porque o correto é você calcular o π vezes o raio ao quadrado, tá? Então, nesse momento aqui, você não tem um problema de sintaxe, o seu código vai rodar normalmente, o problema é o resultado esperado, tá? Então, quando você rodar esse código com defeito aqui, você vai ter uma falha, tá? Que é você ter um resultado diferente do que você esperava. Bom, e falando, né, de verificação e validação, que também envolve testes, né? Quando você fala em verificação, você está querendo checar o quê? Estamos implementando o sistema corretamente? Ou seja, estamos seguindo todos os passos e as demandas que foram especificadas nos nossos requisitos? Agora, a validação, ela checa se você está desenvolvendo o sistema correto que o seu cliente, de fato, visualiza, né, que ele precisa, que ele quer, tá? Então, isso, a validação, requer que a gente faça testes de aceitação com o usuário. Aí o usuário vai checar se o sistema que ele visualizou lá no início é o esperado, ok? Bom, testes com métodos ágeis, vocês já viram, né? Métodos ágeis, já, Scrum, XP, né? Os testes com métodos ágeis
são automatizados. Algumas vezes usamos TDD, né? Por exemplo, XP. Você faz um planejamento do teste antes, né? E depois você implementa, né? Bom, esses testes são o próprio desenvolvedor que está desenvolvendo aquele código, é ele mesmo que vai escrever os testes, ok? E também tem outras questões, como detectar regressões, né? Documentação, teste de regressão. O que seria esse teste de regressão? Que eu sempre falo aí, né? Imagina que você está desenvolvendo uma parte ali do código e aí, para você implementar essa nova funcionalidade ou caso de uso, né, no seu sistema, você teve que mexer em algum código existente, tá? E vamos supor, em uma outra classe. E essa outra classe, ela já foi testada, né? Então, você vai ter que ir lá testar novamente aplicar todos os casos de testes daquela classe que sofreu modificação, tá? E as classes que testam ela, que usam ela. Por quê? Para verificar se você não afetou, né, o comportamento, se você não introduziu nenhum problema nas demais unidades do código ali que usa aquela classe que você aplicou modificações. Aqui temos a pirâmide de testes. Por exemplo, aqui temos o teste de unidade, teste de integração e o teste de sistema. O que essa pirâmide quer dizer? Essa pirâmide quer dizer, pode ver que a tela está falando aqui, né? Que aqui, o teste de unidade, você vai testar o quê? Seu teste vai ter com melhor granularidade, por quê? Porque você vai testar, por exemplo, classe por classe. E aí você vai ter uma muito maior quantidade de testes, né? Porque você vai testar unidades individualmente. Aí eles vão ser mais rápidos, obviamente, né? Porque eles são testes isolados. Ser mais baratos, porque vão ser mais fáceis de implementar. Passando para o teste de integração, você vai ter o quê? Uma granularidade um pouco maior, né? Ou talvez até considerável, né? Mas você vai agregar classes. Aqui a gente está testando uma única classe. E teste de integração você começa a avaliar a interação ali, né? A comunicação entre diferentes classes. E com isso você vai ter menos testes do que o teste de unidade. Seus testes vão ser mais demorados, são mais difíceis de implementar, então com isso o custo é maior do que o teste de unidade. No topo da nossa pirâmide aqui, né, temos os testes de sistema. Os testes de sistema, eles têm uma granularidade bem maior, porque o objetivo é abranger, né, uma funcionalidade completa do sistema, e aí simulação ali com o usuário. Então, eles vão ser bem mais lentos, porque eles vão executar funções completas, né? E vão ser bem mais caras, tá? Então, no topo da pirâmide aqui, o teste sistema são os testes mais caros e lentos. Aí, vamos ver esses tipos de testes aqui um pouquinho mais, uma perspectiva diferente aqui. Imagina então que é o teste de unidade. Imagina que esse aqui é seu sistema, tá? Que você tem essas classes aqui e aqui você tem seu banco de dados. Teste de unidade, você vai testar somente esta classe aqui, por exemplo, vou testar essa aqui individualmente, essa aqui. O teste de integração, como eu falei para você, já envolve classes diferentes. Aqui nesse exemplo aqui, por exemplo, já envolveu uma consulta aqui, né, persistência no banco. Ups. Então, já envolveu persistência, né? Então aqui o teste de integração ele já começa a ficar mais complexo, né? Mais difícil de implementar e mais demorado. Já que o teste de sistema já vai envolver o sistema como um todo, né?
Então, é por isso que ele é mais lento e mais caro e mais difícil de implementar. E o número de testes dele vai ser bem menor, por exemplo, que o teste de unidade, que vai ter que ser aplicado de maneira unitária em todas as classes do sistema. Ou não necessariamente todas as classes do sistema, mas aquelas classes mais importantes, né? Teste de unidade, então, vamos focar nessa aula aqui, vamos focar no teste de unidade, ok? Bom, o que seriam esses testes de unidade, né? Eles são testes automatizados com partes pequenas do seu código. Por exemplo, geralmente a gente considera classes. Suponha então que esse desenho aqui, considere ele aqui. Nossa, eu converti aqui o template, ficou ruim. Temos as classes, imagina aqui que a gente tem N classes, né? E N testes. Por que N testes? Porque o número de testes pode diferenciar, né? Ser maior ou às vezes menor do que o número de classes. Aí, como vocês podem ver aqui essas direcionadas aqui, essas arestas, né? Direcionadas, pode ver aqui, ó, por exemplo, o teste TN está sendo aplicado na classe N, teste T1, T2 está sendo aplicado na classe C1, o teste C2 está sem teste, às vezes é uma classe não muito importante, tipo uma classe push, né, muito simples, que às vezes não requer classe de teste. Aí essa aqui, classe C1, já às vezes precisou, né, de mais de uma classe de testes, ok? Vamos ver um exemplo aqui, bacana, né? Considerando a classe stack. Esse aqui é um exemplo em Java, tá? Então, considerando a classe stack, que é a classe pilha, né, em Java. E nessa classe aqui, temos dois atributos. Tamanho da pilha e o ArrayList aqui, onde será inserido os elementos. E temos o método intSize, que é para pegar o tamanho da minha pilha atualmente, checar se a minha pilha está vazia, então push, ou seja, empilhar, né, um elemento, e o pop, que é desempilhar um elemento da minha pilha. Essa aqui, por exemplo, né, é uma classe de teste, que também é uma classe, né? Aí ela aqui, pode ver que ela finaliza até com o nome teste, né? Geralmente a gente usa, né? A gente tem que informar, geralmente no pacote, às vezes onde está a classe, e no próprio nome, nos métodos, geralmente agregamos o nome teste. Por exemplo, o teste aqui no final, né, da classe, ó, stack test, e aqui, como os métodos são ações, né, ser tomadas, geralmente usamos, às vezes, a palavra no verbo, né, no infinitivo, então aqui, ó, teste, empty stack, cadê ela? Aqui, pop, que é exempt, né? Só para checar se ela está vazia. Bom, então aqui você pode ver que tem essa classe aqui, ele anotou ela com annotation test, precisamos informar. Lembrando que, só queria comentar aqui antes que eu esqueça, vamos usar o JUnit, a última versão atual agora, estável, e essa versão aqui, desses slides aqui que pertence ao livro, é uma versão, acho que 4, eu esqueci, é uma versão um pouco mais antiga, e aí vai ter algumas diferenças quando a gente for, né, trabalhar no código, ok? E aí aqui, por exemplo, ó, pode ver que para testar aqui, ele instanciou um objeto stack, né, do tipo stack, passando parâmetros, vai ser do tipo inteiro, né, essa pilha, e aí ele já checa direto se a pilha está vazia, acerta true, e tá ok. Estou verificando se é verdadeiro o valor que eu estou passando, ou seja, aqui vai retornar true ou false. Obviamente a gente está vendo que é true, né? Então ele está segurando se é verdadeiro
o valor que estamos passando como parâmetro para assert true. Assert true é um método usado para averiguar se é verdadeiro o valor informado no parâmetro. Bom, aqui ele já está comentando aqui o que eu já estava explicando. E uma coisa que eu esqueci até de falar, né? Na hora que a gente está instanciando aqui, por exemplo, você instanciou criando um contexto aqui do seu teste, chamamos de fixture. Fixture nada mais é o que? Você está fixando o estado, né, dos dados e objetos da sua classe de teste, tá? Em resumo, é esse o significado, ok? Então, o teste que a gente está testando, o método, deixa eu voltar aqui, o método que a gente está testando é o exempt, então, ok? Então, é isso que eu estou testando. Cada método de teste tem que, né, chamar um método da sua classe original ali para você testar aquele método da classe, tá? Bom, se caso, né, eu queria comentar aqui, se caso, vamos supor que a pilha não tivesse vazia, esse teste vai falhar, tá? Por quê? Porque ele está esperando aqui que seja um valor true. Então, se a gente, antes de dar um checado aqui, antes de exempt, se a gente adicionasse qualquer elemento na minha pilha aqui, ele ia disparar uma exceção aqui e ele ia falhar esse teste, porque ele esperar, quando você diz assert true, você espera que a variável booleana, por exemplo, que o valor booleano que você está passando para ela é true. E aí, no caso, seria false, né? Vamos ver aqui, ó, considerando o JUnit, né? Ele comenta aqui, ó, framework de teste, XUnit. É porque existe, né, esse X aqui é que depende da linguagem, né? Existem vários frameworks de testes para diferentes linguagens. Em 1980 saiu primeiro, né? XUnit, vamos dizer assim, para Smalltalk. O primeiro framework de teste foi em 80. Aí o mesmo desenvolvedor, eu esqueci o nome dele agora, acho que foi na década de 90, né? Aí ele estava viajando com um colega de trabalho lá, acho que entre a Suíça e os Estados Unidos, e nessa viagem eles criaram o JUnit, tá? É interessante essa história. Bom, voltando aqui para o nosso teste, então usando o JUnit, ele vai te mostrar quanto tempo que ele levou para executar o seu teste de unidade. Aí a gente tem a classe, quantas rodadas, ou seja, quantos métodos de teste foram implementados nessa classe e foram executados, no caso aqui foi um. Erro, esse erro aqui é quando você tem algum erro ali sintático, ou erro durante a execução, né? Vamos supor que você está com algum erro de execução ali do sistema, alguma chamada você fez errado, ele vai dar um erro, tá? Failure, que são as falhas, é o quê? Voltando aqui, lembra que eu falei que se você passar aqui, ó, se você inserir aqui nesse momento aqui, ele está esperando que seja true, ou seja, ele espera que essa pilha esteja vazia. Se caso você inserir algum conteúdo aqui nessa pilha, ele vai retornar false aqui, e aí com isso ele vai dar uma falha. E aí ele ia sinalizar aqui um número de falha igual a 1. Que é aqui, por exemplo, ó, teste falhou. Um exemplo de falha. Okay? Então, rodou um teste e falhou. E aí a barra aqui está vermelhinha, né? Aqui não, aqui a barra está verdinha. Então, significa que todos os testes passaram, tá? Tá verdinho, mas assim, aqui tá failure, 0. Erro, 0. Aqui não, aqui failure tá 1. Bom, então vamos ver mais métodos de teste. Essa classe tag test aqui. No JUnit a gente tem uma notation chamada de before, tá? E aí é nesse momento aqui que você então vai setar ali os dados, o estado ali dos seus objetos, né? Então, você vai preparar seu contexto, tá? Então, esse método aqui, antes de executar qualquer um dos métodos da sua classe teste, ele vai ser executado antes. Então, é por isso que a gente chama isso de fixture, né? Preparação do seu ambiente ali.
Então, depois, na hora que ele está executando, depois que ele executa esse método, ele executa os demais, tá? Aí, por exemplo, aqui. Então, como eu fiz aqui, olha a diferença, né? Antes eu estava declarando dentro do próprio método. Agora não, como eu coloquei aqui, eu já posso chamar direto, né? Meu atributo stack aqui, já checo se é empty. Pronto, em uma única linha, eu já checo se a minha pilha está vazia. Depois, checar se não está vazia. Eu vou dar um push e eu assert false, ou seja, eu espero que retorne false. Se retornar false, meu teste aqui também vai passar. Okay. Bom, agora o método size, né? Então, imagina que você foi dando um push aqui, ó, empilhei o número 10, empilhei o número 20, empilhei o número 30. Aí eu venho e chamo stack.size, que é aquele método. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. A gente tem o método size, né? Tem o método push, tem o método pop, né? Só para lembrar. Então, voltando lá. Então, a gente vem aqui, pega o tamanho da minha pilha e você tá um assert equals. Nesse momento aqui, esse assert aqui, estou checando se o tamanho da minha pilha é o tamanho que eu espero que seja 3, tá? Então, tem que retornar 3 para o seu teste passar aqui, senão ele vai falhar, ok? Então, agora, deixa eu ir aqui, o teste push pop stack. Nesse momento aqui, eu vou desempilhar, então ele quer testar o quê? Se eu empilhar o número 10, o 20, o 30, aí eu venho e dou um pop. Estou desempilhando quem? É o último, né? A pilha é o quê? O último elemento que entra é o primeiro que sai, né? Então, na hora que eu der um pop aqui, estou tirando 30 da minha pilha. Depois eu dou outro pop aqui, estou tirando 20 da minha pilha. Então, assert equals é o quê? Ele espera que o valor que esteja na minha variável result aqui seja 20. Esse é minha pilha, ok? Se não for, ele também falha. O outro método aqui, que ele implementou, que é bastante interessante, é o quê? Imagina, então, que você está implementando um teste e você quer que dispare uma exceção, tá? Você quer que, você espera, por exemplo, que na hora que você executar aquele método de teste, você quer que ele seja executado ali, disparando a exceção. Bom, então aqui ó, eu dei um push, um pop e outro pop. Então, esse pop aqui, ó. Esse pop aqui, ele nem vai, né, se você colocar um assert aqui, ele nem ia ser executado. Por quê? Porque aqui eu já vou disparar uma exceção, então por isso que nem tem assert aqui. Equals ou true, né, não existe nada aqui. Por quê? Aqui eu tô dando um push, um push, que é 10, desempilho 10. Então, nesse momento, minha pilha tá vazia. Se você tentar desempilhar de novo, ele vai disparar uma exceção. Então, aí você ainda coloca aqui, ó. Os annotations aqui é bastante interessante até para você testar exceções, né? Que aí você colocou esperado disparar esta exceção aqui dessa classe. Porque que a hora que você desempilhar aqui, ele vai disparar essa exceção e vai passar no teste. E se você colocar só assert aqui, ele não ia ser executado. Porque ele não ia chegar a ser... Porque o código que ia dar problema bem aqui nessa linha, né? Então, você está simulando a exceção para ver se está funcionando, se está disparando no momento que você espera que dispare. Tá? Bom, alguns conceitos de teste, né? Vamos ver. Ó, testes tiveram profundo impacto na indústria de software. Então, vamos ver aqui o que o pessoal da Google fala. Os testes de unidade são amplamente usados no Google. Todo código de produção deve ter teste de unidade. Fica a dica, pessoal. No Facebook, os engenheiros são responsáveis pelos testes de unidade de qualquer código novo que eles desenvolvam. Okay?
E tem esse livro aqui, que é bastante famoso, né? Que é Work Effectively with Legacy Code. Trabalhando de maneira efetiva, né? Com códigos legados. Onde ele define que código sem teste é um código ruim. Ok? Bom, então, na nossa primeira aula, só para finalizar aqui os benefícios, né? De testes. Um dos benefícios maiores de todos é você detectar bugs no seu sistema, né? Então, imagina, tem uma classe C que está sendo desenvolvida ou modificada, né? Aí você vai, aplica testes nela, você já detecta bugs ali naquele momento, no início, sem propagar, né? E aí, em outra classe, vamos supor, imagina que ó, a mudança C pode afetar uma outra classe C'. Então, aí aqui você tem que aplicar o quê? Teste de regressão, foi o que eu comentei anteriormente, tá? E a documentação também, né? Isso é uma maneira de você documentar seu código também, ok? Bom, então, finalizo aqui e vou ver vocês na próxima aula. A gente vai entrar na parte de código, né? Desenvolver mesmo os testes em Java, ok? Até mais. Bom.